Jeremias 29:11 é um versículo que tem sido um verdadeiro pilar de esperança para muitas pessoas ao longo dos anos. Ele traz uma mensagem poderosa e reconfortante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Esse versículo se destaca por seu caráter universal e por sua relevância tanto no contexto histórico quanto na vida cotidiana dos cristãos ao redor do mundo. Mas o que significa esse versículo para nós hoje? O que ele realmente nos diz sobre o caráter de Deus e os planos que Ele tem para nossas vidas? Para entendermos isso, é importante contextualizá-lo, analisá-lo e refletir sobre como ele se aplica à nossa jornada pessoal. Este versículo foi escrito em um momento muito específico da história do povo de Israel, em um período de grande crise. O povo de Israel estava exilado em Babilônia, longe de sua terra prometida, longe de tudo o que conheciam e amavam. Era um tempo de incerteza, dor e sofrimento. Muitos de Israel estavam vivendo em um estado de desespero, sem esperança de que um dia poderiam retornar à sua terra natal. Essa era uma situação de perda profunda, e muitos já haviam perdido a fé no Deus de Israel. Mas é exatamente nesse contexto de sofrimento e desilusão que Deus envia uma mensagem de esperança através do profeta Jeremias. Deus, por meio de Jeremias, revela que ele ainda tem um plano para o povo de Israel, mesmo que as circunstâncias momentâneas pareçam indicar o contrário. Ele afirma que, apesar do exílio, ele conhece os planos que tem para o seu povo. Planos de prosperidade, planos para dar esperança e um futuro. Em um momento em que a nação parecia estar sem direção, sem propósito e sem esperança, Deus revela que Ele continua no controle e que seus planos para o futuro são bons. Essa promessa, embora dada originalmente ao povo de Israel, também ressoa para nós, cristãos, hoje em dia. A mensagem é clara. Deus não nos abandona nas dificuldades e sempre tem planos para a nossa vida. Planos que buscam o nosso bem e o nosso crescimento. Mas o que significa, de fato, planos de fazê-los prosperar? Prosperidade, no contexto bíblico, não se refere apenas a riquezas materiais ou à obtenção de bens materiais. Embora a Bíblia não proíba a prosperidade material, o termo prosperidade aqui é mais profundo e envolve o bem-estar geral da pessoa, incluindo sua saúde, paz, relacionamentos e crescimento espiritual. Deus tem um plano para a nossa vida que é abrangente e nos leva a uma vida mais plena, mais abundante, não apenas no sentido material, mas no sentido de um viver harmonioso com Ele, conosco mesmos e com os outros. Deus deseja que prosperemos em todas as áreas de nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, em nossos relacionamentos e sim também em nossos recursos materiais, desde que isso não se torne um fim em si mesmo, mas parte do propósito maior que Ele tem para nós. O versículo também menciona que os planos de Deus para nós não são planos de causar dano. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, problemas e desafios, podemos nos questionar se Deus realmente tem boas intenções para nossas vidas. A dor e o sofrimento podem nos fazer duvidar da bondade de Deus e até nos afastar dele. Mas esse versículo nos lembra que, apesar dos momentos difíceis, Deus nunca tem a intenção de nos fazer mal. O sofrimento que enfrentamos, embora doloroso, não é causado por Deus para o nosso mal, mas pode ser parte de um processo de crescimento e de purificação que, no final, nos levará a algo maior e melhor. Deus usa até as situações mais difíceis para nos moldar, para nos ensinar, para nos aproximar dele e para nos preparar para os planos que ele tem para o nosso futuro. Planos de dar esperança e um futuro é outra parte essencial deste versículo. Deus não só tem planos para o nosso bem, mas esses planos envolvem nos dar esperança
e um futuro. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece estar cheio de caos, incertezas e tragédias. O sofrimento e a dor fazem parte da experiência humana, e é fácil nos sentirmos desanimados diante das dificuldades da vida. No entanto, Deus nos promete que, independentemente das circunstâncias externas, Ele tem um futuro para nós. Esse futuro não é um futuro de desesperança ou desilusão, mas um futuro de crescimento, de realização, de paz e, acima de tudo, de plenitude em Sua presença. Deus nos chama para viver com esperança, a esperança de que Ele tem um propósito para nossas vidas e que esse propósito é bom. Mesmo quando o caminho parece escuro e difícil, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós e para nós, preparando-nos para algo grandioso. Uma reflexão importante a fazer a partir deste versículo é sobre o quanto estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo em nossas vidas. O povo de Israel estava vivendo uma realidade completamente diferente daquilo que haviam planejado ou esperado para si mesmos. Eles estavam exilados, distantes da sua terra prometida, e muitos poderiam ter perdido a esperança. No entanto, Deus, em sua soberania, disse que Ele tinha planos para eles, planos que eles não podiam ver imediatamente. Eles precisavam confiar em Deus e esperar no seu tempo. A confiança em Deus, quando não entendemos os seus planos ou não conseguimos ver claramente a saída, é um dos maiores desafios para os cristãos. Porém, esse versículo também nos chama a uma ação. Embora Deus tenha um plano para nossas vidas, Ele não nos chama a ficar passivos ou esperar que as coisas aconteçam por si mesmas. O versículo que segue, em Jeremias 29, 12, 13, diz: Então, vocês me invocarão, passarão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Deus nos convida a fazer parte do processo, a buscá-lo de todo o coração. O versículo nos desafia a viver com intenção e fé, a buscar a Deus em oração e a confiar que Ele está ouvindo e respondendo. Quando buscamos a Deus de todo o coração, podemos ter certeza de que Ele nos revelará seu plano para nossas vidas e que Ele nos conduzirá para o futuro que Ele preparou. No contexto da vida prática, como podemos aplicar este versículo em nosso cotidiano? Primeiro, precisamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós. Talvez você esteja em uma situação difícil, talvez esteja se sentindo perdido ou sem direção. A mensagem de Jeremias 29, 11 é um lembrete de que Deus conhece os planos que Ele tem para a sua vida. E esses planos são bons, mesmo que você não os veja claramente agora. Mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em você e para você. Às vezes, os planos de Deus envolvem um tempo de espera, mas isso não significa que Ele nos abandonou. Ao contrário, Ele está preparando-nos para algo maior. Em segundo lugar, precisamos aprender a confiar que os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos próprios planos. Muitas vezes tentamos controlar as circunstâncias e dirigir nossa vida de acordo com nossa visão limitada. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, tem um plano perfeito e Ele nos chama a confiar em seu guia. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou que tudo será fácil, mas significa que podemos descansar na certeza de que Deus está no controle e que Ele tem o melhor para nós. Finalmente, a aplicação prática desse versículo é um convite para viver com esperança. Não importa o quão desafiadora a vida seja, sempre há esperança quando sabemos que Deus tem um plano para nós. Podemos enfrentar os dias difíceis com a confiança de que o futuro que Deus preparou para nós é um futuro cheio de promessas e que Ele nunca nos abandonará. Em conclusão,
Jeremias 29:11 nos lembra de que Deus é soberano e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver como as coisas vão se desenrolar. Ele deseja nossa prosperidade, nossa paz e um futuro cheio de esperança. Podemos confiar em sua sabedoria, buscar sua orientação e viver com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Ele está conosco e nos conduz para um futuro de esperança. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para nos ajudar.